TV comunitária, canal 6 da NET, também transmitindo online, tvcrio.org.br. O nosso núcleo de educação e cultura hoje, eu não vou dizer que tem a honra, o prazer, mas nós temos hoje a graça de termos aqui um homem extremamente culto, experiente e eu diria, com a permissão dele, santificado da ordem dos franciscanos, que é o Frei Alamiro. Alamiro, é uma satisfação muito grande, é uma graça estar aqui, porque nós temos, eu pessoalmente, ainda algumas dúvidas que eu gostaria, na minha cultura religiosa, de tirar também com você. E as câmaras para a sua saudação inicial, para nos abençoar, para Deus nos iluminar, para fazermos uma boa entrevista, um bom bate-papo. Uma boa tarde para todos os telespectadores. Como Soriano já adiantou, meu nome é Frei Alamiro, franciscano, padre franciscano, as duas coisas. E quero começar desejando a você, Soriano, nosso câmera, a minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Que beleza, né? É a nossa saudação. Tem uma frase latina que diz assim, melius es amare quantimere. É melhor ser amado do que ser temido. Ah, lógico. Eu acho que essa palavra de ordem poderia, caberia em todos os tempos, né? Começar com a definição de Deus, né? Que Deus é amor. O amor não amedronta ninguém. O ódio sim, o ódio amedronta. Então o medo já é um primeiro sintoma de ódio. Pode ser mais remoto, mas pode ir aumentando a intensidade, mas o medo não é bom. A propósito, o amor é chamado o maior dos sentimentos cristãos, né? Mais do que a fé, mais do que a convicção, mais do que a caridade, interessante, né? Isso é muito bonito. Agora há pouco venho lá da Câmara dos Vereadores, fui lá no velório do Teotônio dos Santos, 81 anos, faleceu ontem. Professor. Está sendo velado lá na Câmara dos Vereadores, ali na Cinelândia. Então fui lá, todo o ambiente e toda a visão, que a meu ver, eu não conheço bem o grupo, né, mas pelo que dizem, diante de Deus ou do transcendente, eles têm a sua opinião própria. Mas se a gente pegar o evangelista São João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 14, ele responde a essa pergunta, quem é Deus? E ele dá a resposta, Deus é o amor. Deus é o amor. Então, quando alguém diz que não aceita a Deus, eu falo, mas será que você consegue viver sem amor? Impossível. O amor é fundamental na existência, na vida. E se Deus é o amor, então, se eu quero viver e viver bem, eu tenho que viver com amor, né? O amor é fundamental. É, fantástico. Sobre a ordem franciscana. Eu me chamo Francisco, então me perdoa a sede de conhecimento que eu sempre caminho. Eu sei que São Francisco de Assis esteve sempre preocupado com a paz. E tem um momento da vida dele em que ele se opõe a um movimento das cruzadas e ele chega a ficar entre o fogo cruzado de muçulmanos e cristãos. É preso e o sultão depois o entende e já se percebendo que ele não conseguiria resistir 5.000 contra 500.000, né? E pede ao São Francisco que ore por ele. Isso é muito bonito. Eu estou me sentindo assim, bem envolvido de Franciscos. Francisco Soriano, Francisco de Assis e
Não consigo me desligar também do Francisco de Roma, o Papa Francisco, que escreveu a Laudato Si. E Em latim, se decodifica para a gente aí. Laudato. o original é italiano, Laudato Si. Sim. Louvado seja esse meu Senhor. É interessante que ele não escreveu em latim, que é o costume da Igreja Católica publicar seus documentos em latim. É a língua oficial da Igreja Católica. Oficial, E o Papa Francisco já inovou. Escreveu a carta dele em italiano, que é mais língua moderna, mais fácil de ser traduzida e vivida e lida, né? Mas voltando ao seu enfoque, Francisco de Assis é uma figura sui generis, muito original. Uma das qualidades que eu muito admiro nele é essa fidelidade, essa não abrir mão daquilo que ele é. Talvez os psicólogos hoje analisariam isso com a terminologia do self. Até agora tem as fotos, né, do self. E chega num restaurante, o self-service. Quer dizer, o self é aquilo que é mais íntimo, que é o eu, que é o que eu sou mesmo, no mais profundo. Francisco de Assis nunca abriu mão disso. Fez as maiores loucuras na vida, mas sempre fiel ao seu eu mais profundo. E aí eu costumo até brincar que o grego não diz o self, o grego diz idios. A palavra grega, idios, significa o self. Então, quando alguém vive muito, intensamente, profundamente o seu idios, chega um determinado momento, os outros olham para ele, mas esse cara é um idiota. Daí vem a palavra idiota, que no primeiro sentido é um louvor, só que depois virou pejorativo, né? Então, Francisco de Assis, ele era um grande e jovial e alegre e simpático idiota. A vida toda dele é marcada por isso. E uma vez que o Papa pediu a ele que não fundasse uma nova ordem, um novo movimento dentro do cristianismo, mas que ele se agregasse aos beneditinos, aos dominicanos, ele disse, não, senhor Papa, o que Deus me inspirou é diferente de tudo isso. E eu tenho que seguir a inspiração que Deus me deu. Aí mostra a fidelidade dele ao seu próprio eu, a sua identidade profunda, né? E aí, referente à paz, é verdade, ele participou de cruzadas, ele foi um cruzado. O pai dele sonhava de ter um filho cruzado, recebendo títulos que colocaria a família com sangue azul, porque o Francisco não era de família nobre, não tinha sangue azul, sangue vermelho como todo mundo. E o pai dele, Pedro Bernardone, era um próspero comerciante. Comprava tecidos no sul da França, ia vender na Itália e com isso faturava muito dinheiro, um pouco como os sacoleiros do Brasil de hoje, que vão a São Paulo, na rua 25 de março, ali naquela região, compram e levam para o Brasil inteiro e com isso ganham a vida, né? O pai de Francisco era um tipo desse, tipo sacoleiro. E naquela época, 1200, vamos dizer 1200, estava nascendo a burguesia, saindo do sistema feudal e entrando na burguesia. O pai de Francisco era um pequeno burguês, com ascensões extraordinárias na parte financeira. Mas ele gostaria que fosse também, além de rico comerciante, fosse um nobre da corte, né? Aí ele lutava para conseguir isso e ele achava que um dos modos seria o filho dele, Francisco, ser um cavaleiro da cruzada e com isso adquirir o título de nobreza, né? E Francisco aceitou a proposta do pai. Na primeira vez foi assim, dentro do espírito dele, de muito jovial, muito poético, mas não deu certo, teve que voltar, ficou doente e voltou. Mais tarde ele entra numa outra aventura guerreira, belicosa, mas aí foi uma guerra entre a cidade de Assis com a cidade vizinha, a cidade de Perúdia. As duas cidades
entrar em conflito, porque o movimento burguês tomou conta da cidade de Assis. Então, muito rico de Assis fugiu para Perúdia. E aí queriam reconquistar seus bens, suas posses, sua cidade. E aí houve uma guerra. E Francisco de Assis entrou no exército de Assis para enfrentar o pessoal de Perúdia. E eles perderam a guerra. Perderam. E o Francisco caiu prisioneiro. E essa cadeia para ele foi decisiva. A prisão dele lá em Perúdia foi um marco decisivo para confirmar o que ele já tinha no íntimo dele, esse sentimento de não acumular riqueza, vamos repartir o que tem, né? Cada um ter bastante, mas repartir com quem tem menos, né? E ele já entrava em conflito com o pai nesses assuntos. E depois que ele foi preso, o pai soube que ele não tinha morrido, que estava preso. Foi lá e comprou a liberdade dele. E quando ele volta, ele tem uma crise psicológica, até fisiológica, doente, muito grande, até o momento em que ele se decidiu. Tomou um caminho novo e ele tendo voltado, estando ainda naquela crise, administrando o comércio do pai, ele muitas vezes pegava peças de tecido e dava para os leprosos, dava para os pobres que vinham pedir dinheiro. Até que um dia o pai perdeu a paciência. Falou, não, eu estou com um ladrão dentro de casa. Um ladrão, meu próprio filho está me roubando. E mandou prendê-lo. Fui preso, por ordem do próprio pai. Mas chegou o momento do julgamento. E naquela época o bispo era o grande juiz, convocava a população para a praça e o julgamento era público. E nesse julgamento o pai primeiro falou, acusando o filho, que tinha fazendo isso. Francisco escutou atentamente. Quando o pai parou de falar, o bispo deu a palavra para ele. O que você diz dessas acusações? Aí ele agradece muito ao pai, tudo que recebeu dele. Pede desculpa, pede perdão se o magoou, mas que dali para frente ele teria só um pai, o Pai do céu. Tirou a roupa, ficou totalmente nu, no meio da praça e entregou a roupa para o pai. Falou, até a roupa levou, que era seu. Daqui para frente só tenho um pai, estou livre. Esse é o gesto mais radical que ele fez, em termos de radical e idiota, né? Loucura fazer uma coisa dessa. Mas fazia com sinceridade e com convicção. Então, a partir daí, interessante que ele não queria fazer nada para os pobres. Não era o objetivo dele. Ele simplesmente queria se identificar com os leprosos. Vou viver com eles. Rompe a sociedade feudal, a sociedade burguesa que vinha nascendo na pessoa do pai, e vai se identificar com os leprosos, que naquela época era a classe mais rejeitada. O leproso vivia num lugar excluído, que não podia se aproximar, toda aquela história do leproso. Né? Ele falou, eu quero viver lá com eles. E foi. E aí vem toda uma história que ele entrou em contato com o bispo, tinha uma capelinha abandonada lá, a capelinha de São Damião. Lá ele encontrou um crucifixo muito bonito, que ainda hoje é venerado, o crucifixo São Damião. Pena que não trouxe um exemplar aqui para mostrar para o telespectador. Mas, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Ele meditava, ele era meio analfabeto, Francisco. Naquela época, saber ler e escrever era coisa do outro mundo, né? Ele sabia lá alguma coisinha, mas não era um letrado. Então ele meditava muito vendo aquele crucifixo que tem uma porção de desenhos. Aquilo ali era uma teologia, um tratado religioso para ele. E aquele crucifixo marcou muito a vida dele. O crucifixo São Damião. Então assim, rapidamente, é um pouco isso. Pois é. Então você falava que o Papa, em princípio, tenta dissuadi-lo de não fundar mais ordens religiosas. Porque mais uma, tem tantas, se afilia a alguma. Isso é que eu gostaria de entender melhor, Frei. Por exemplo,
Inclusive, eu fui aluno de uma escola em Teófilo Otoni, que era de padres franciscanos holandeses. E eu achava interessante que, de vez em quando, aqueles padres, com a mesma batina, eles recebiam uns irmãos barbudos. Aí foi dito, não, esses são os capuchinhas, são nossos co-irmãos. Eu falei, mas como? Quer dizer que uns podem usar barba, outros não podem? O que é isso? Isso é o exército? Esses aí são superiores hierárquicos, porque nas Forças Armadas só pode usar bigode ou coisa, depois de sargento para cima. Eu pensava que fosse. Aí eles me explicaram que são uma... E parece que tem outra... ou seja, quando ele funda, então, a ordem franciscana, tem também aí a Santa Clara, que vem de lá. Bem lembrado, bem lembrado. Isso, no começo, me explica isso. ele foi, se despediu do pai, recebeu, não sei se a bênção, mas pelo menos o bispo não falou nada, foi viver com leprosos. Dali a pouco, outros jovens, outros cidadãos, que não eram tão jovens, nós vamos fazer companhia para ele. Eu diria, comparando com os dias de hoje, surgiu um movimento de jovens. Um movimento religioso de jovens, ali com Francisco. E todos lá vivendo no meio de leprosos. E Santa Clara, que era de uma família nobre, Santa Clara era sangue azul. Decadente, porque naquela época o feudalismo estava decadente. Mas era tipo nobreza falida, que a gente chama. Nobreza falida, exatamente. E ela conheceu a ele, simpatizou muito, não só com a personalidade dele, que ele era muito jovial. Ele não era triste, era um poeta que tinha dinheiro, financiava as farras para os colegas dele antes de ter dado.